preocupação é entender como as verdades bíblicas, sistematizadas de uma forma muito organizada dentro da confissão, pode nos ajudar na nossa caminhada nesse mundo e nos ajudar a como enfrentar esse mundo diante dos dilemas. Porque hoje nós temos muitos debates, nós temos muitos embates, tanto nas universidades, os meninos, ou nas nossas rodas de amigos, nas rodas do trabalho, que pessoas surgem com perguntas e por vezes nós não sabemos responder essas perguntas. Nós não sabemos responder ou defender a nossa fé. Nós não sabemos falar sobre o batismo. Nós não sabemos falar sobre o que é a verdade, que nós vamos começar hoje a nossa introdução. Então, e a nossa confissão de fé, ela vai nos ajudar a ter uma cosmovisão diferente, uma cosmovisão cristã do mundo. Por isso a gente vai tentar, com simplicidade, estudar essas verdades e assim tentar extrair o máximo de cada capítulo da nossa confissão para assim entender essa verdade, a verdade tão preciosa. E a grande tragédia é que com o passar dos anos, a igreja ela vem perdendo, as igrejas, principalmente a nossa igreja presbiteriana, ela vem em alguns lugares, ela vem perdendo a sua identidade confessional. Tá? Ela vem sofrendo ataques de doutrinas contrárias à palavra de Deus e por vezes a gente vai cedendo porque a gente não conhece, porque a gente não sabe defender a nossa fé, porque nós não estudamos e não conhecemos o que a Bíblia ensina sobre determinados assuntos, tá? E é nesse momento que entra a confissão, porque ela em sua forma sistematizada dos assuntos nos ajuda a entender todo esse arcabouço doutrinário que nós seguimos. Então, entenda. A primeira coisa que eu preciso que você entenda, antes da gente entrar no assunto, é a confissão de fé, ela não é autoritativa. Esse é o papel da Escritura. A Escritura que é autoritativa. A nossa confissão, ela é um guia para nos ajudar a sistematizar ou a entender os assuntos. Tá? A nossa confissão de fé, ela trabalha cada capítulo, ela organiza cada assunto, trazendo todos os textos bíblicos. Por exemplo, se eu falar para você, me diga o que é batismo, ou melhor, cite para mim versículos a respeito do batismo, quantos de vocês vão saber falar de cabeça? Se alguém perguntar para vocês, por que o seu batismo é por aspersão e não por imersão? Primeiro, a gente precisa entender o que é aspersão, para depois entender por que ele é assim. Então, a nossa confissão vai nos ajudar nesse quesito. A gente vai estudar cada assunto profundamente, tentando entender e assim guardar esses ensinos para assim poder defender a nossa fé diante daquilo que nós vamos enfrentar nessa vida. Então, veja, estudar a nossa confissão é importante porque ela nos ajuda a entender a verdade. Agora, entra a pergunta que eu quero para vocês: o que é a verdade? E aí eu quero que você leia o texto comigo, de João capítulo 18. João 18, 37 e 38. Diz assim: respondeu então e disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? Meus irmãos, quando Pilatos estava com Jesus em seu julgamento, ele ficou intrigado com as palavras de defesa de Cristo, tá? Porque Jesus disse que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. E melhor, ele ainda disse que aquele que é da verdade ouviria a sua voz, tá? Essa resposta de Jesus intrigou aquele governador, que imediatamente perguntou algo a Jesus. Ele disse:
o que é a verdade. E aí, eu passo essa pergunta a vocês. Vamos lá. O que é a verdade para você? A verdade é o próprio Cristo. Na verdade, ouve a voz dele, aquele que é de Deus, aquele que é ouve, quando vem falar em ovelhas, aquele somente ovelha ouve a minha voz e me segue. Mas aquele que ouve a verdade, que é ele, é dele. Ok. Siga agora. O design de Deus designou para o universo. O design dele para o universo. O design de Deus para o universo. Isso é muito interessante. Tá? O design que Deus preparou, estabeleceu para o universo, revela o que é a verdade. E a gente vai tratar justamente sobre isso. Porque não sei se vocês perceberam, o grande problema, quando nós falamos sobre a verdade, é que a igreja em si, ela perdeu o foco de como a verdade está em todos os aspectos da vida. Por exemplo, porque a verdade, ela vai refletir o caráter de Deus e está refletindo em tudo que Deus fez. Tá? Então, por exemplo, as leis da matemática, elas podem mudar? Não, porque elas são verdade, não posso falar verdade absoluta, elas são imutáveis. Isso reflete o caráter de Deus. É por isso que nós entendemos que existe uma mente criativa por trás da criação, porque são leis muito perfeitas, imutáveis. Elas sim, elas devem demonstrar e devem apontar para alguém que confeccionou, que estabeleceu e colocou do jeito que estava. A gente vai chegar lá. Então veja lá, o que é essa verdade? Essa questão levantada por Pilatos expôs a sua própria cosmovisão. Esse termo é muito importante, a gente vai tratar muito sobre ele ao longo dos nossos estudos, tá? Esse termo expôs a cosmovisão de Pilatos, porque Pilatos vivia em uma época, em um mundo, no qual a verdade absoluta não existia, tá? E certamente a voz de Pilatos é uma voz de ironia, porque ele é cético. Que verdade é essa que Jesus estava dizendo? E eu imagino que as palavras de Pilatos ali eram uma palavra de zombaria, tá? Porque ele estava irritado com Cristo falando sobre verdade, então ele quer saber que verdade é essa. E como disse a Marivone, embora Cristo fosse a verdade, Pilatos está diante da verdade, mas o seu ceticismo, eu vou tratar sobre isso, aquilo que ele é, aquilo que está em seu coração, não permite que ele veja a própria verdade, que o próprio Cristo disse: aqueles que são da verdade vão ouvir a minha voz, tá? A verdade está relacionada a algo. Então veja lá, como nós podemos definir o que é verdade? Então vamos lá. A verdade é definida com aquilo que se conforma, tá? Com aquilo que é fato, com aquilo que é realidade, com aquilo que é real, a veracidade das coisas. Então, assim, em uma palavra, a verdade pode ser definida como aquilo que é real, realidade, tá? Mas aí, como disse o Gabriel, se você olhar teologicamente, a verdade, tá, é aquilo que é consistente com a mente, com a vontade, com o caráter e com a glória de Deus, tá? É a autorrevelação do próprio Deus, porque Deus é verdade. E quando você olha para as descrições da Escritura, você vai perceber que a própria Escritura associa a Trindade à verdade. Quer ver? Vamos abrir alguns textos bíblicos. Abra aí Salmo 31, verso 5, por favor. Salmo 31, verso 5. Deus da verdade, tá? Isaías 65, 16 diz assim: de sorte que aquele que se abençoa, de sorte que aquele que se abençoa na terra pelo Deus da verdade é que se abençoará. Veja,
nós temos uma descrição do Pai como o Deus da verdade. Jesus Cristo também é atribuído a respeito da verdade. Vamos lá, João 1,14. João 1,14. Isso, cheio de graça e de verdade. João 14,6. Que é o mais conhecido, né? Não sei de cabeça. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muito bem. Então veja, nós temos a ligação de que o Pai é a verdade, de que o Filho é a verdade, e também de que o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Tá? Abra aí a sua Bíblia. Em João 14,17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber, porque não o vê nem o conhece. Vós conhecer, porque ele habita convosco e estará em vós. Tá, o Espírito da verdade. João 15,26 diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, estará testemunho de mim. E olha que interessante. O Pai é a verdade, o Filho é a verdade, o Espírito é a verdade e a palavra é a verdade. Tá? Paulo chama a Escritura de a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Vamos lá, bem rapidinho. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então veja, tudo sobre Deus é verdadeiro. Deus sempre diz como é, tá? Então isso é extremamente importante para a nossa compreensão daquilo que nós vamos estudar na confissão de fé, tá? Porque a confissão de fé, ela vai trabalhar sobre a palavra, sobre aquilo que é a verdade. Então ela vai nos direcionar para a verdade. E você sabe que a palavra, e essa verdade é extremamente valiosa, né? Quem é que cita aí Salmo 19, verso 10 de cabeça? Que ele é mais valiosa do que o ouro, do que muito ouro depurado, não é isso? Que é mais doce do que o mel e destilar dos favos. Essa é a verdade de Deus. Essa é a verdade que revela a respeito do Senhor. Olha o que Calvino vai falar a respeito da verdade. Ele vai dizer assim: nada é considerado mais precioso por Deus do que a verdade. Ninguém pode ser salvo sem a verdade, ninguém pode ser santificado ou fortalecido sem a verdade. Então veja, o pressuposto da nossa vida, que vai guiar a nossa vida, é entender que Deus é verdade, que a Trindade Santíssima é verdade, que essa palavra é verdade e que é por meio dela que nós conseguiremos direcionar a nossa vida ou buscar uma vida de santidade. Porque na oração sacerdotal Cristo disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então vamos lá. Sendo ela, a Escritura, a fonte de toda a verdade, nós precisamos ser dirigidos pela verdade que ele estabeleceu. Tá? Sendo assim, quais são as características da verdade? Quais são as propriedades distintivas dessa verdade? Quais são as características da verdade de Deus? É isso que eu quero trabalhar com vocês nessa noite, tá? Para a gente construir um gloritório, para assim a gente entrar em nossos primeiros capítulos da nossa confissão. Então vamos lá. Quais são as características da verdade? A gente vai tratar 6 características hoje, tá?
A primeira delas é que a verdade é divina, tá? Em última análise, toda a verdade, você já ouviu isso? Toda a verdade é verdade de Deus. Muito bem. A verdade ela é de cima, não é deste mundo. Não é o que a multidão especula, não é aquilo que o mundo acha que é a verdade. Não, a verdade é aquilo que Deus estabelece como verdade. Toda verdade começa com Deus, não com lógica, não com sentimentos, não com pressupostos humanos, tá? Com observações humanas. A verdade é um dos atributos do nosso Deus. E isso é muito importante. É a premissa básica que não pode ser esquecida pela igreja. Porque é por meio dessa certeza que se estabelece uma base para se testar o que é certo e o que é errado. Vamos lá. Como é que você vai saber se algo é certo ou é errado nessa vida? Por meio de que você vai estabelecer o que é certo? Você vai estabelecer não. Por meio de que você vai identificar o que é certo e o que é errado? Por meio da palavra, por meio daquilo que Deus estabelece como verdade. Porque você já percebeu que a nossa sociedade não se viu por isso? Porque aquilo que é certo e errado é determinado por quê? Hoje Hoje é por consenso. Consenso. Hoje é por consenso. A maioria acha que é verdade. Sim. E a gente está vivendo dias terríveis quanto à verdade. Tá? Então veja, o nosso entendimento é que se existe um Deus Criador que estabelece todas as coisas, que estabeleceu leis, que criou o universo e estabeleceu essas leis para que tudo siga o curso, tá? É por meio dele que nós seremos dirigidos. Ele é o único instrumento absoluto para medir a verdade e a retidão de qualquer coisa. O triste é que essa premissa ao longo dos anos foi abandonada. Alguns dizem que encontramos a verdade pela lógica, tá? Mas o lógico só lida com informações. O lógico não pode criar a verdade. A lógica trabalha com aquilo que se tem, não com o que é a verdade. E aí vamos lá, o mundo secular presume que algo é moral desde que não prejudique ninguém. É isso que o mundo trabalha com moral. Moral é aquilo que você faz e que não prejudica ninguém. Mas Deus revela o que é moral. Deus define o que é moral em sua palavra. É Ele que estabelece os limites morais. Pois a verdade pertence a Ele. Ele é a verdade. Quer ver? Abra aí, por favor, Salmo 117, verso 2. E alguém abra em João 14, verso 6. Salmo 117, 2. A fidelidade à verdade do Senhor é eterna, subsiste para todo sempre. João 14, 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja, o caminho para se chegar ao Pai é por meio daquele que é a própria verdade. O que é moral, o que deve ser feito, o que é certo e errado, é estabelecido por aquele que criou a verdade. Aquele, como diz aqui, é a única fonte e o único autor da verdade. A verdade não é estabelecida pelo consenso, pela sociedade, por aquilo que o homem acha que faz. Eu estava vendo esses dias um político, e ele disse assim, olha, o que eu faço não é dar para ninguém. Se eu quiser cortar o meu braço fora, eu corto.
Não estou fazendo mal a ninguém, a não ser a mim mesmo. Tá? Você percebe que a ideia de moralidade daquilo que é correto é definido por isso, pelo fato de acreditar que o que não faz mal ao outro pode ser certo. E aí eu vou falar sobre um exemplo já, e aí isso vai ligar ao que o grupo feminista defende. Meu corpo e as regras. Né? Eu estabeleço que se eu quero abortar, o corpo é meu, não diz respeito ao Estado, não diz respeito ao outro, não vai ferir o outro, é questão individual e particular. E aí se tem isso, e aí há uma luta muito grande para defender essas ideias contra a verdade absoluta de Deus, que defende a vida, que é a favor da vida. Tá? Então veja, Deus é a única fonte e o único autor da verdade. Pecado, o que Deus diz que é pecado e pronto. E aí eu vi uma charge hoje muito interessante, eu acabei de colocar, não consegui copiar a charge, um rapaz com a Bíblia na mão, rasgando algumas páginas, ele dizendo, no final dizendo, agora sim, ela se adequa àquilo que eu acho que é certo. A ideia é, se você não aceitar aquilo que é verdade e retirar aquilo que você não concorda, você não está fazendo nada, você não está obedecendo a verdade, nem reconhecendo Deus como o autor da verdade. Você está estabelecendo aquilo que você acha que é verdade. E o interessante, Padre, é que a própria Escritura dá resposta a isso. Tá? Porque não importa o que o homem diz, não importa o que ele diz, o que Deus diz é o que é fato. Porque veja bem, abra em Romanos 3,4, leia aí, por favor. Romanos 3,4. Eu vou trazer bem alto. Maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem segundo está escrito, para ser justificado nas suas palavras e venhas a vencer quando for julgado. Isso, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem. Se fugir da verdade, Deus continua sendo verdade, o homem mentiroso. Esse é o grande problema. O rejeitar a verdade faz do homem mentiroso, mesmo que ele vá transvestir essa verdade dele com o nome de Cristo. Tá? Então, assim, por exemplo, em nenhum momento da Bíblia, você vê Deus defendendo a ideia de pastora, por exemplo. O ofício é masculino. E quando o homem, aí o que a modernidade e os movimentos fazem? Não, a Escritura é machista. Então, isso está errado. Não pode ser só o homem. Essa ideia, essa cultura patriarcal judaica tem que, mesmo crente, ele pode não pensar isso, mas essa cultura não cabe. Então, ordena-se pastora, ordena-se presbítera. Não é pela verdade, mas é pelo consenso do momento. Porque se a Bíblia é a verdade e você entende que toda ela é verdade, e aquele que acrescentar alguma coisa na Escritura é o quê? Maldito, anátema. E como é que você encontra e você vê lugares ordenando e trazendo ofícios que a Escritura não ordena? Então veja lá, se toda verdade é verdade de Deus, toda mentira é o quê? É do quê? É do diabo. Se não está na verdade, é mentira. Porque a verdade não se adequa. A verdade é verdade e pronto. O julgamento é o que Deus diz, a salvação é o que Deus diz, o céu é o que Deus diz, o inferno é o que Deus diz. E não muda.
Por isso eu não posso adequar a minha pregação, ou adequar a minha leitura, ou adequar aquilo que eu vejo na palavra, aquilo que eu acho ser certo. Porque não é o que eu acho. E quando a gente prega, a gente não prega achismos. A gente tem que pregar aquilo que é a verdade. Porque senão, Deus vai cobrar de nós. Tá? E aí a gente entra no segundo ponto. Veja, a verdade é divina, ela procede de Deus, ela revela o caráter de Deus, e a verdade é absoluta. Isso aqui é o problema hoje, em nossos dias, tá? Isso aqui, se alguém dá uma confusão, como você vai defender. Eu estava até olhando, alguém disse assim: se existe alguma verdade absoluta, é que não existe verdade absoluta. O que as pessoas dizem. Mas vamos lá. Por que a verdade é absoluta? Vamos tentar entender isso. Sem Deus, não pode haver absolutos. Tá? Sem absolutos, não pode haver verdades objetivas e universais. Sem absolutos, a verdade se torna subjetiva. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Tá? A verdade se torna relativa e pragmática. Quem é que diz que família tem que ser homem e mulher? A Bíblia. Mas se não defende como verdade absoluta, então família pode ser homem com homem, mulher com mulher, homem com árvore, mulher com árvore. Pode ser. Nós entendemos pela Escritura que Deus fez homem e mulher. E aí hoje, porque não se defende mais essa verdade absoluta, então nós temos pessoas com gêneros neutros. Porque ele não se aceita assim. E aí eu vi uma reportagem esses dias, quando um rapaz, ele se diz que era um gato. E aí ele fez implante de bigode, dos bracinhos. E se você olhar para ele, você vê que ele não é um gato de bonito, é um gato animal. Então você percebe que sem os absolutos, você vai ver grandes heresias. Justamente. Então veja lá. Então veja. O que nós precisamos entender é que apenas a verdade é o que é. Tá? Tudo contrário à verdade é mentira. Eu disse isso no instante, né? Tá? Eu falei, se toda verdade é verdade de Deus, então todas as inverdades são mentiras do diabo. Tá? A questão em nossos dias é que não há verdade absoluta diante da nossa sociedade. Que o que é verdade para todos não importa. A ideia secular é não entender esse princípio de verdade absoluta. Muitas pessoas dizem que a verdade é o que elas querem que seja verdade. Isso é um grande problema. Mas olha, irmãos, o problema não é lá fora não, tá? Porque lá fora já se espera isso dele. O pecado como é que diz o termo? Escureceu o entendimento das pessoas, eles não vão entender. Eu vou falar no finalzinho sobre isso. O problema é quando isso aqui acontece dentro da igreja. Então, a grande questão é justamente isso. O grande problema dos nossos dias é que nós realmente temos uma geração de crentes que não conseguem, que não suportam ouvir a verdade. Assim, é uma questão, claro que isso sempre teve, sempre vai ter. Mas nos últimos anos surgiu uma geração de crentes que você não pode tocar. E aí assim, eu estava até comentando isso no diálogo. Um dos grandes benefícios que eu tentei trazer para a minha vida e para a igreja foi a ideia da pregação sequenciada que nós estamos fazendo em Marcos. Né? Marcos foi um livro maior, mais longo, a gente vai encerrar, depois eu vou tratar alguns 4 ou 5 livros bem curtos para a gente estudar. Por quê? Porque a pregação sequenciada, ela nos ajuda em algumas questões. Primeiro, pregar textos que eu nunca pregaria na igreja. Por exemplo, eu preguei
o sermão de Marcos que tratava sobre casamento, divórcio e novo casamento. Quando foi que você ouviu o sermão sobre divórcio e casamento domingo à noite e mais? Que geralmente quando vai se tratar é quando uma família está passando por um problema, visita o pastor, e aí ele, quando é no domingo, o que ele vai pregar? Casamento e divórcio. E aí eu vou dizer assim, tive lá esse final de semana, o pastor ele pregou justamente para mim. Então quando eu sigo uma sequência e eu toco um assunto, não tem como a pessoa dizer, pregou para mim. A pregação sequenciada faz isso. Me faz fugir do comodismo, porque se eu ficar pregando textos saltados, eu vou pregar textos que eu domino, que é mais fácil para mim. E pregando sequenciado, eu vou ter que pregar textos difíceis. Eu vou ter que estudar para trazer textos difíceis, para mostrar a verdade acerca daquilo. Então, sim. E às vezes as pessoas escutam e não gostam. E aí eu fico olhando. Se a pessoa já mandaram mensagem, o senhor hoje pregou para mim, eu falei, olha, irmão, se eu fico aí, eu tenho dificuldade, eu vou pregar sobre o quê? Porque assim, se eu falar uma mentira, quem é que não mente? É para todo mundo. Se eu falar, quem é que não enfrenta um ou outro pecado dentro desse arcabouço de pecados que nós cometemos? Então eu não vou pregar sobre nada. Então aí eu vou pregar autoajuda. Pastor, eu tenho uma dificuldade com isso aí, porque eu penso que toda pregação Ela deve ser. Toda pregação ela tem que ser para mim. Porque que sentido tem eu vir aqui e não ouvir a palavra, e essa palavra não ser para mim, eu não ser transformada em alguma área da minha vida. Eu tenho que glorificar a Deus, glória a Deus, que Deus falou comigo hoje. Não fica chateado. Mas não, a gente tem isso. A grande questão é que você percebe que o pessoal não gosta de ouvir. E eu vou dizer a vocês, todo mundo que vem pregar aqui na igreja, ele diz assim, rapaz, eu fiquei impressionado com essa igreja, porque eu preguei, todo mundo atento, o pessoal aqui gosta de ouvir. Eu falei, o pessoal aqui, e outra coisa, o pessoal aqui gosta de ouvir e sabe o que está ouvindo, tá? Eu falei. Então veja, nós temos essa questão, e a verdade ela não pode ser mudada. Eu não posso adequar a verdade para o público, porque eu vou ofender fulano ou ciclano. A verdade tem que ser pregada. Então veja, e outra coisa, a verdade sempre vai ser a verdade, tá? Então, vamos lá, se algo é verdade para mim, ou não é verdade para você, eu não estou errado, porque uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, que até pela lógica o que o que não é, não é. Se é verdade, tá? Toda a verdade de Deus, ela é para todos. Não há lugar onde a verdade não seja verdade. É abrangente, total e completa. Um escritor diz algo bem interessante. Ele diz assim, o cristianismo bíblico é verdade em relação àquilo que é total da vida humana. Isto é, existe sem exceções. Tá? A verdade é absoluta porque ela é derivada do único Deus, e a verdade absoluta depende de Deus. Tá? Sendo isso verdade, nossa cosmovisão do mundo precisa ser uma cosmovisão cristã. Precisamos olhar tudo pela ótica de Cristo e não pela nossa ótica. E aí eu preciso explicar algo nesse sentido, tá? Algo que nos leva a uma terceira verdade que eu vou tratar sobre isso aqui, e que precisa ficar muito claro na nossa mente, que vai ajudar os meninos que estão na escola, na universidade, e nós, no nosso trabalho cotidiano. Porque nós não entendemos, por vezes, como a verdade ela é útil para a minha vida cotidiana. E a gente às vezes não sabe associar isso. As pessoas acham, por exemplo, que na universidade eu preciso tratar todas as questões ou todas as coisas com glória a Deus e aleluia. Isso acontece muito. Só que não é assim. A cosmovisão me faz pensar assim. Tá? A gente vai chegar lá.
Então veja, a terceira verdade é que ela é singular, tá? É uma verdade única, não existe uma parte que é verdade e outra que não seja verdade. Não existem ideias relacionadas ou desconectadas dentro da Escritura. Você percebeu que a gente está trabalhando, mostrando que existe uma ideia central na Escritura, que é a história da redenção, não são ideias soltas, tá? Então, justamente por isso, porque ela é singular. A verdade não é uma coleção de ideologias coletadas de fontes destacadas, não. Tá? E outra questão, ela não pode ser encontrada em um estúdio, né, ou em um estudo das religiões. Não, tem uma verdade aqui no cristianismo, tem uma verdade ali no islamismo, e aí junta e fica uma verdade só. Isso não é verdade. Tá? Em vez disso, toda a verdade é encontrada no livro de Deus. Verdade? Então veja, o problema é que nos últimos anos muitos crentes perderam de vista essa questão absoluta e singular da verdade. Muitos crentes, tanto aqui no Brasil quanto em tantos outros lugares, acabaram assimilando uma dicotomia de fato e de valor. Como isso acontece? A ideia do público e do particular. Eu sou crente no meu particular, mas no público eu não preciso tratar dessa maneira. Isso é tão verdade que se você pegar todas as discussões que você pode ir na internet com neoateístas, a primeira coisa que eles vão tentar afirmar não vai ser um fato científico, não vai ser nada. Eles vão tentar, a primeira coisa que eles vão tentar te provar, a Bíblia é um livro imoral. Eles vão tentar te provar que a Bíblia é um livro imoral, que ela sanciona isso, sanciona aquilo, sanciona aquilo outro. Por isso não pode ser verdade. Aí eu vejo muitas vezes eles têm valores de sair da religião cristã, embora tenham abandonado o fundamento dela. Basicamente é muito comum isso. Às vezes, eu acho que isso também é um problema às vezes das nossas igrejas que pregam tanto moralismo e exemplarismo que a pessoa às vezes se decepciona até mesmo com a própria fonte da fé dela. E esse é o problema desse exemplarismo sendo pregado, porque a nossa pregação não é moralismo e exemplarismo. A nossa pregação precisa ser Cristo. Né? E por isso tem muitas dificuldades. Deixa eu mostrar para vocês um caso. Tá? Então veja. O crente, ele parou de pensar biblicamente. Tem um autor que eu estava lendo, que ele diz, tanto em rodas políticas, como em rodas de pessoas, universitários, ele diz que a pessoa mais fácil de convencer, de mudar de ideia, é o crente, dentro das universidades ou qualquer lugar. Porque a ideia dele é sempre essa ideia moralista. Aí o camarada vem com esse tipo de argumento e arrebenta tudo aquilo que ele criou, porque as igrejas não estão preparando pessoas para entender ou combater ou debater as verdades à luz da Escritura. Para eles acham que moralidade, eles podem ser moral, ter moralidade e não ter Deus. Eles conseguem conectar isso. E nós sabemos que não existe moralidade sem Deus. Veja bem, olha um parênteses. As pessoas elas conseguem, porque se tem muitas pessoas boas, lá fora, muita pessoa boa, que é um bom pai, que é um bom marido, que é uma boa esposa, que não é cristão. A questão não está nisso. A questão é o crente entender que a Escritura é suficiente para lhe dar base para todas as coisas, para a vida. Os nossos jovens estão se desviando na universidade porque o camarada em uma aula vem com um argumento a respeito, um argumento contrário à Escritura, ateísta, com um argumento que desmorona 20 anos de igreja. Isso também pode ser visto quando às vezes sai um filme, alguma coisa. Qual é a primeira coisa que a gente se preocupa? Não é muitas vezes saber se o filme ou se o livro teve uma mensagem cristã. Muitas vezes a gente se preocupa. O personagem tal falou palavrão, o personagem
tal fez isso, fulano de tal fez um roubo, a gente às vezes, se não fez, a gente deixa passar. Mas às vezes o filme está dando uma mensagem muito distante do cristianismo. Como, por exemplo, tem muitos filmes que a gente consome que dizem que o camarada fez um monte de coisa ruim. Aí ele vai fazer uma coisa boa. A primeira coisa que ele faz, vou lá para um protesto a favor da causa gay. É uma das primeiras coisas que é mostrada nesses filmes. Então, não, você vê isso acontecendo. A nossa visão, nós perdemos a essência da coisa porque nós não sabemos olhar para ela de verdade. Tá? Os nossos jovens estão sendo desconstruídos muito facilmente nas universidades, porque eles não conseguem defender, eles não conseguem entender a verdade como suficiente para dar base a ela. Se você vê, em muitas universidades, tem gente que tentou escrever para desconstruir a inutilidade da religião, e ao estudar ele percebeu que a religião é importante. Se você observar, por exemplo, há alguns anos atrás, quando se tratava de medicina e religião, nenhum artigo que se relacionava a isso era aceito, porque as pessoas não viam religião com bons olhos, porque as pessoas diziam que a religião prejudicava. E aí um médico cristão foi tentar fazer pesquisa, e hoje é muito aceito a sua literatura. Ele começou a mostrar que pessoas que estão dentro da igreja, que têm fé, às vezes têm uma qualidade de vida melhor do que quem não tem. Então assim, em vários aspectos da vida, tá? Mas o grande problema é que as pessoas fizeram uma divisão entre o que é secular e o que é sagrado. Por exemplo, eu estava lendo um livro, achei muito interessante, quero ler o primeiro capítulo hoje, até com a escritora, Nancy Pierce, A Verdade Absoluta, muito bom, leia, né? Ele é bem pequenininho assim, mas leia, muito bom. Ela conta a história de uma moça que trabalhava em uma clínica de aborto, e ela aconselhava, orientava em como fazer o procedimento do aborto. Só que tinha um problema. A moça era cristã. Cresceu na igreja, de família cristã, de geração. Só que a moça não entendia como a fé dela deveria influenciar o trabalho, que aquilo não era compatível com a fé dela. E ela trabalhava na clínica de aborto. Porque essa visão dicotomista, dividida, era muito. No domingo ela estava lá adorando, louvando a Deus, mas de segunda a sábado ela estava matando o bebê. Era o trabalho dela. E entenda, nem tudo que é legal é moral. Mesmo o Estado aprovando, mas a Bíblia, que é a verdade absoluta, condena, mas ela não achava errado. Ela não entendia isso. O grande problema é esse. Que aí o mundo começa a mostrar que existe essa dicotomia, que o mundo existe essa. Você não. O que você é lá na igreja é lá. Só porque eu sou aqui, precisa influenciar lá fora. Tá? Precisa influenciar a sua mente. Aí a autora que eu citei, ela diz assim: pensar biblicamente significa compreender que o cristianismo tem a verdade sobre toda a realidade, uma perspectiva para interpretar todos os assuntos da vida. Tá? Se eu entendo que é a verdade, eu não posso dizer que ela é verdade aqui, mas que ela não é verdade lá. Tá? Que ela não é verdade lá fora. Eu não posso habitar em dois mundos diferentes, navegando numa divisão nítida entre vida religiosa e vida comum. Brasil. E é o que mais tem no Brasil. Porque a gente, quando a gente vai tratar de pautas, às vezes pautas políticas, a gente ataca pautas políticas muito pontuais. Casamento gay, aborto, acabou. Ou algum filme que a gente acha ofensivo à fé cristã não pode vir para o Brasil. Mas a gente não tenta construir uma sociedade que realmente não é Deus. Sim. Não, isso é uma tragédia.
Né? Você vê essa ideia dividida muito nítida em nosso meio. Tá? Então, assim, o que nós precisamos entender é que a verdade não se modifica com o tempo ou pelos sentimentos das pessoas. Tá? A verdade é consistente consigo mesmo. Deixa eu botar aqui, senão a gente não termina. Tá? Vamos lá, bem rapidinho. A verdade, em quarto lugar, a verdade ela é objetiva. Tá? A verdade não é uma coleção de ideologias coletadas de fontes diversas. De forma nenhuma. A verdade não é subjetiva, ela não é descoberta por sentimentos pessoais, nem determinada por intuições particulares, ela é proposicional. Tá? A verdade não é abstrata, vaga ou nebulosa, é afirmada com precisão, pelo significado fixo das palavras. E porque ela é objetiva, ela é imparcial, sem preconceitos e não partidária. Tá? Porque ela é fixa, ela é firme. Então ela não faz acepção de pessoas. A verdade. Então a gente precisa entender isso. Ela fala para todas as pessoas, em todos os lugares, de forma igual. A verdade nunca fala de um jeito para um e de um jeito para outro. Nunca serve para uma multidão, mas não serve para um grupo. A verdade é a verdade para todos. Ela aborda todas as pessoas da mesma forma. E é o que nós defendemos. Tá? Em quinto lugar, nós acabamos falando, a verdade ela é imutável. A verdade é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Deus não muda e nem sua verdade. Tá? O que não pode ser verdade hoje, não será verdade amanhã. Tá? A verdade é a mesma ontem, hoje e eternamente. O certo é sempre certo e o errado é sempre errado. Por isso que a nossa pregação tem que ser assim. Por isso que quando nós tratamos tudo à luz da Escritura, a gente tem que corrigir o pecado, chamar as pessoas para juntar de gente. E mostrar, olha, isso está errado, isso é pecado, não pode ser, porque o pecado vai ser sempre pecado. Não muda. E veja, quando Jesus se identificou com a verdade, ele fez isso sem se identificar com os costumes da sua época. Eu não posso modificar a verdade porque o mundo pós-moderno diz que tem que ser assim. Não posso. Tá? O salmista diz: para sempre, ó Senhor, a sua palavra está firmada no céu. Salmo 119, versículo 9. Isaías 40 diz: a erva seca e a flor murcha, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, eternamente. Tá? Reinos caem, reinos se levantam, mas a palavra do Senhor não muda. Uma coisa que é interessante é que ela é sempre e extremamente atual. Há quanto tempo essa palavra está sendo pregada? E é sempre atual. Ela age em todos os pontos, em todos os aspectos e nos ajuda em todas as coisas. Tá? A verdade nunca se cansa, nunca diminui, nunca deixa de ser verdade. E por isso ela é, em sexto lugar, temos que entender isso, autoritativa. Tá? A verdade fala com suprema autoridade do próprio Deus. Sempre nos faz exigências e nunca oferece sugestões. Por isso que quando eu prego, e às vezes eu falo, parece muito agressivo, porque é assim a palavra. Ou muda, ou vai para o inferno. Não tem meio termo, não tem como adocicar o inferno. Porque ela é autoritativa. Pecado é sempre pecado. Então você precisa pregar dessa forma. Você precisa falar dessa maneira, que é o que não está acontecendo hoje. Não tem nós já falamos aqui na última semana que agora tem o coaching espiritual. Né? E eu estava ouvindo esse dia e o rapaz dizendo assim: olha, se Jesus é o centro do coração do Evangelho,
Você é o centro do coração de Jesus. Você é o centro de Cristo. Tudo é por você, para você. Não é nem por meio dele, para ele, mas ele falou, tudo é por você e para você. E sabe qual era a reação da plateia? Gritos e aplausos. E gente chorando. E eu fiquei imaginando, é isso que agrada. Não é muito diferente de outros exemplos de coach que eu já vi por aí. Não é. Mas é isso que agrada as pessoas. Mas a autoridade da palavra que diz que todo homem pecador, que não há um justo sequer sobre a terra. Aí as pessoas, ninguém quer ouvir. E aí, quando alguém falava que não peca, é só usar o texto de 1 João. Todo aquele que diz que tem pecado é mentiroso. Foi isso que eu falei. E a verdade não está nele. Você já está pecando. Você já está pecando, porque a própria Bíblia diz. E aí você vai falar, não é assim. Então você não defende a Escritura como verdade inteira. Simples assim. Então veja, a verdade nunca fala para agradar a nossa curiosidade. Em vez disso, ela fala com a voz de soberania para calar, né? A palavra, a verdade tem a palavra final em todos os assuntos. Onde a palavra fala, a gente se cala, nós nos calamos, porque ela é autoritativa. Tá? E sendo ela autoritativa, ela tem o poder de libertar e salvar. Tá? A verdade possui esse poder sobrenatural. Porque Jesus disse, vocês vão conhecer a verdade e a verdade nos libertará. É a verdade que liberta. Tá? Quando recebida pela fé, a verdade liberta nossas almas da tirania do pecado. Jesus orou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então veja, a verdade vamos pegar no final. Ela penetra no nível mais profundo do coração humano, tem poder de mudar a vida, de converter, de santificar, de fortalecer. A verdade renova a nossa mente, revive nossos corações e redireciona nossos passos. A pergunta é, por que o homem natural não entende essa verdade como nós entendemos? Por que tanta gente olha para a Escritura e até defende questões erradas da Escritura? Porque elas não entendem aquilo que a gente entende. Por quê? Porque elas tiram Deus. Quando ela tira Deus, não tem como o homem natural aceitar a verdade como absoluta. Olha aí, 1 Coríntios 2, abre aí. Para a gente caminhar aqui no final. 1 Coríntios 2, eu vou ler para você do verso 10 ao verso 14. Diz assim, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque quantos homens sabem as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é espiritual é conhecido por aquele que é espiritual. Tá? O que Paulo está dizendo é que na condição caída do homem, a verdade de Deus não é percebida com precisão. E em sua tentativa de viver no mundo de Deus, enquanto nega a sua relação com Ele, o homem natural negará a possibilidade de conhecer Deus pela verdade e tentará criar um substituto. Ele construirá um falso padrão de verdade. Tá? Ele tentará construir um falso padrão de verdade. E aí esse falso padrão de verdade pode ser a questão financeira, ou pode ser até mesmo a questão de dizer que nem tudo aqui é verdade, que ele não é mais pecador. Tá? Então isso não é a verdade. Não é isso que a gente vive hoje. O que encontramos são pessoas dizendo: toda forma de amor é válido. É isso que a gente encontra?
Ou que é legal é aquilo que te faz feliz. E é o que a gente vê dentro das igrejas. Tá? Nega-se as verdades da Escritura e cria-se um padrão moral diferente da Escritura, com base naquilo que você acha ser certo ou não. Então, veja bem. Mas isso é simples e é fácil você entender, porque você é crente, você está aqui dentro. Quanto tempo você está aqui ouvindo todos os dias isso? Mas o mundo julga que a verdade que você defende não pode ser imposta, porque não se pode provar que ela é verdade. Os críticos dizem assim, os críticos supõem que ao defendermos a verdade com base nas Escrituras, nós estamos apenas usando um raciocínio circular. O que é o raciocínio circular? É um tipo de argumento que consiste em justificar a conclusão que está sendo defendida usando a própria conclusão, com palavras um pouco diferentes. Por exemplo, eu acredito que a Bíblia é a verdade porque ela diz que é a verdade. Mas é assim que eu creio. Eu creio que ela é a verdade porque ela diz que é a verdade. Só que a nossa defesa não é uma defesa circular, mas é um raciocínio linear. Tá? O pensamento linear é a forma de pensar e conseguir expor os seus pensamentos de forma constante e regular. E quando você expõe a Escritura, você vê nela coerência e lógica. Não é o simples falar. O nosso problema é que a gente também às vezes não tem argumento. Eu creio assim, pronto. E aí o camarada vem fora com uma desconstrução pronta e arrebenta o crente porque ele não sabe defender a fé dele. Mas quando a gente estuda a verdade e entende, a gente consegue entender que ela tem resposta para tudo. E ela nos ajuda em tudo. E ela é clara em todas as coisas. Tá? Então, assim é a Escritura. Você não encontra contradições, você não encontra ensinos falaciosos ou verdades soltas. Tudo segue uma lógica perfeita. A Escritura expõe o caráter daquele que é perfeito. Porque aquele que é a verdade nos deixou a sua verdade para conduzir a nossa vida. Não existe meio termo, não existe meia verdade, não existe dois mundos. O que Deus falou que é e não se discute. E é sobre essa verdade que nós vamos começar a estudar a partir de semana que vem. Tá? Veremos como a nossa confissão de fé sistematizou e organizou essa verdade de maneira simples, mas extremamente profunda, para que pudéssemos compreendê-la e aplicá-la em nossa vida. O meu foco não vai ser fator histórico, não. A gente vai tentar entender como essa doutrina, né, da verdade, da revelação geral, como ela é aplicada hoje e vai te ajudar no seu dia a dia, na sua vida, para mudar a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, para que ela seja vista em tudo, para que você possa aplicar no seu trabalho, assistindo um filme, lendo um livro. Tudo isso precisamos fazer com uma cosmovisão bíblica e cristã. Porque existe uma falácia que as pessoas dizem que a doutrina mata. Não. A doutrina nunca deve ser separada da vida. E nossos corações devem ser que, ao estudarmos a confissão, não apenas saibamos mais sobre o que é ser presbiteriano, mas também cresçamos para conhecer e amar a Deus e viver mais para Ele, sendo moldados por essa palavra que é tão importante e tão preciosa. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a estudar a nossa confissão de fé. Vamos tratar aí, o meu objetivo é sempre tratar um capítulo, uma parte dele no estudo, e a gente vai tentar caminhar e aí estudar essas verdades. Então, semana que vem nós continuaremos, tá?